Capítulo 8 Conta de Pedra. Taizu estava pálido quando se levantou e olhou em volta. Ele descobriu que estava em uma pequena caverna natural. A luz do sol o espreitou pela entrada da caverna, revelando um chão coberto com ossos de pássaros e animais. Na parede atrás dele havia um buraco negro do tamanho de um punho. Ele não sabia dizer a que profundidade esse pequeno buraco era, mas, em uma inspeção mais próxima, um mistério foi resolvido. A força de tração que o sugou para dentro da caverna veio deste buraco. Os animais aos quais aqueles ossos espalhados pertenciam foram sugados exatamente como ele. A sucção do orifício deve ser espontânea. No momento em que ele apareceu na frente desta caverna durante sua queda, o buraco misterioso o puxou e salvou sua vida. Taizu, suportando a agonia de seu braço direito, estava prestes a sair da caverna quando os ossos no chão de repente começaram a se mover em direção ao buraco. Ele rapidamente rolou para o canto da caverna sem perder um momento, pois sentiu o vento atrás dele. A força de sucção inimaginável de repente veio do pequeno buraco. Todos os ossos chocalharam enquanto voavam em direção ao buraco. Alguns dos ossos maiores estavam presos no bloqueio da parede, o pequeno buraco. Naquele momento, um pássaro foi sugado ao voar pela entrada da caverna. Ele passou zunindo pelo ar até espirrar contra a parede da caverna. Após cerca de uma hora, a força parou de puxar. Wang Lin olhou horrorizado para o cadáver do pássaro recém-falecido. Ele não moveu seu corpo, apenas ficou sentado, enquanto calculava o tempo. Meia hora depois, a sucção recomeçou. Isso se repetiu várias vezes. Wang Lin havia percebido o momento do estranho orifício de sucção. Ele começaria a sugar a cada 30 minutos por uma duração de 60 minutos. Aproveitando o intervalo de tempo entre as sucções, Wang Lin se arrastou dolorosamente em direção à entrada da caverna. Ao olhar para baixo, ele não pôde deixar de revelar um sorriso amargo. Abaixo dele havia uma selva, e o solo quase invisível estava coberto de pedras. O penhasco era muito íngreme, não havia como ele descer com o braço quebrado. A distância do solo media mais de algumas dezenas de metros. Se ele tentasse pular, definitivamente seria o fim. A sacola cheia de comida foi deixada no topo da montanha, sem como ele recuperá-la. No momento, a comida era o problema mais importante que ele precisava resolver. Enquanto ele estava pensando, ele de repente se lembrou do tempo de sucção e correu de volta para o canto da caverna. O tempo no mundo exterior parecia passar rapidamente. Wang Lin sentiu seu corpo ficar cada vez mais fraco. Ele não sentia o braço, estava completamente entorpecido. Ele sorriu amargamente ao dizer a si mesmo: ficar preso aqui significa uma morte lenta, mas pular seria uma morte instantânea. Ele olhou para o cadáver ensanguentado do pássaro que foi sugado antes. Com um pouco de hesitação, ele se aproximou, pegou e, relutantemente, deu uma mordida. O gosto era terrível. Ele exalou quando a carne crua em sua boca inundou seus sentidos, mas então continuou a comê-la. Ele mal mastigou a carne, optando por engoli-la quase inteira. Taizu sentiu o calor entrar em seu estômago enquanto se agitava. Ele comeu o pássaro rapidamente em grandes mordidas, então se levantou e respirou fundo para não vomitar tudo. Ele jogou os restos do pássaro para o lado e sentou-se contra a parede da caverna. Sua mente vagou, um momento pensando em seus pais, um momento pensando em seu quarto tio, um momento pensando nos rostos zombeteiros de seus parentes, e um momento ele até mesmo pensou nos olhos frios do homem de meia-idade vestido de preto da seita Heng Yue. Em transe, Wang Lin olhou para o cadáver do pássaro meio comido. Sem pestanejar, ele pegou o cadáver para uma inspeção mais próxima. Ele viu que dentro do cadáver do pássaro havia uma conta vermelha do tamanho da primeira de um bebê. Ele ficou muito surpreso ao retirá-lo da carcaça. Nota: para quem não sabe, conta é um objeto esférico feito de algum material, por exemplo, vidro, cerâmica ou qualquer coisa. Por que havia uma pérola no corpo deste pássaro? O coração de Wang Lin batia forte ao pensar em um livro que o professor de sua aldeia uma vez lhe mostrou. Alguns animais vivem até serem muito mais velhos e algo chamado Dantian se formará em seus corpos. Se alguém comesse um Dantian, sua vida seria prolongada e sua força aumentaria. Mesmo os membros cortados voltariam a crescer. Quando ele viu aquela descrição, ele não acreditou, e secretamente zombou dela, mas agora ele não podia deixar de acreditar em mitos e lendas um pouco mais depois de conhecer imortais. O coração de Wang Lin batia forte o suficiente para voar para fora de seu peito. Se essa conta fosse realmente o Dantian descrito no livro, então comê-la não apenas curaria seus ferimentos rapidamente, mas também tornaria mais fácil deixar este lugar.
Mesmo passando no teste para ingressar na seita Heng Yue deve ser possível, pelo menos ele seria capaz de passar no teste de perseverança. Mas a conta era muito dura. Não parecia comestível. Ele usou um pouco do pano áspero em seu corpo para limpá-lo, restaurando sua cor original. Uma conta cinza, com 5 nuvens esculpidas nela, foi revelada. Parecia muito antigo. Wang Lin ficou muito desapontado. Não querendo desistir, ele deu uma mordida na conta, então silenciosamente riu de si mesmo. Taizu, você está delirando demais. Como pode algum pássaro aleatório que acabou de passar voando ter um Dantian? Wang Lin suspirou. Já estava escuro lá fora. Ele se sentiu cansado e adormeceu com a pérola ao lado e ossos de animais cobrindo o chão. Como é outono agora, a temperatura caiu muito rapidamente, especialmente na região montanhosa. O ar frio entrou no corpo de Wang Lin. Ele se enrolou e a noite passou rapidamente. Na manhã seguinte, a luz do sol apareceu do lado de fora da caverna enquanto o sol nascia. Algumas gotas de orvalho cintilantes segregaram da conta ao lado de Wang Lin. Conforme o orvalho se acumulava, pingava nos ossos próximos. Depois de um tempo, Wang Lin acordou. Não apenas seu braço ainda estava inchado, como sua condição parecia ter piorado. Wang Lin sentou-se no chão, sentindo-se muito deprimido. Wang Lin murmurou para si mesmo: será que vou ficar preso aqui minha vida inteira? Ele lentamente virou a cabeça e percebeu o orvalho que se acumulou nos ossos. Como estava com sede, ele cuidadosamente pegou alguns ossos e lambeu o orvalho deles. A doçura do orvalho era muito boa. Ele não sabia se estava imaginando, mas todo o seu corpo se sentiu aquecido e confortável depois de beber. Principalmente o ferimento em seu braço. Houve uma sensação de conforto e coceira à medida que o inchaço diminuía. Wang Lin esfregou os olhos e olhou atentamente para o braço. O inchaço realmente havia diminuído. Ele rapidamente olhou para os ossos ao seu redor, mas não foi capaz de encontrar mais nenhum com orvalho sobre eles. Naquele momento, ele de repente percebeu a conta e viu gotas de orvalho nela. Ele lembrou que todos os ossos que tinham orvalho estavam próximos à conta. Ele gentilmente pegou a conta, com um coração batendo forte, e rolou a conta no braço para espalhar o orvalho por igual. Ondas de sensações frescas e revigorantes vieram do braço. Wang Lin olhou para o braço dele sem pestanejar. Depois de um tempo, seus olhos brilharam. O inchaço do braço havia diminuído. Ele tentou acenar com o braço. Embora ainda houvesse alguma dor, não era grande coisa. Esta conta de pedra deve ser um tesouro. Wang Lin ficou agradavelmente surpreso.